Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live com Mestre Mário Diniz Micah Melquisedeque. Nesse momento, vamos chamar, comecemos a live, possamos estar conectados com Mestre Mário. Boa noite, Mestre Mário, tudo bem? Como está? Boa noite. Saudações. Boa noite, Mestre Cristiane, sempre aí pontual, dando abertura multidimensional, multiespaço, para que nós possamos aí compartilhar essas joias, né? Joias multidimensionais para todos aqueles abertos para receber. Uma excelente noite para todos nós. Para você também. Eu estou aqui com o vídeo hoje para a gente mostrar o que a gente tem. Hoje é a live. Não vou ficar muito saindo da tela, porque senão a gente não consegue mostrar tudo, né, mestre? A gente está um pouco assim. Ontem acabamos um maravilhoso curso, quase meia-noite, e a gente ficou muito feliz com os resultados. Todo mundo saiu muito feliz. Depois eu preciso conversar com você. Todas as informações que eu recebi, foi muito lindo o final ali. As iniciações, a gente tem muita gratidão, né? Não tem nem o que falar, é só gratidão. E hoje eu quero que você conte para todo mundo aí o que vai acontecer, porque tem muito curso, então a gente não pode perder muito tempo aqui não, o tempo vai correndo. É verdade, é verdade. É interessante comentar que vai chegando esses movimentos pós-início do ano, que real, né, que aconteceu agora no dia 20 de março, e as energias do ano, né, já começam a despontar e a despertar aqueles que estão mais conectados com esses períodos, essas frequências que cada ano novo nos traz. E esse momento de abertura do novo ano, regido pelo grande benéfico Júpiter, e também adentramos já com o impulso inicial da frequência ariana, o primeiro signo do zodíaco, a frequência do impulso inicial, do iniciador, aquele que tem a coragem de nascer, vir ao mundo, vir à luz e se mostrar. E aí, claro que a gente começa já a alcançar um grande período, um momento muito importante para todo o Ocidente, Oriente também, que é a Páscoa de Renascimento, que também foi sincronizado com aquele movimento de missão cumprida de Mestre Jesus Sananda na Terra. Então, esse período de Páscoa, esse período santificado dos 7 dias sagrados, né, Semana Santa, vai nos emocionando, porque nós temos uma conexão muito forte com esse caminhar de Mestre Jesus na Terra. Como sacerdote da Ordem de Melquisedeque, a gente se sente muito conectado com o grande sacerdote, o sumo sacerdote da Ordem, que é Mestre Jesus Sananda, que compartilha essa luz, essa sabedoria com todos aqueles que se sintonizam com essa frequência. Então, há 2025 anos, com o nascimento, a vinda, a descida, auto-otorgamento dele na Terra, na Mãe Terra, para nos ensinar, compartilhar o seu caminho de iluminação para a verdade e a vida eterna, ver a idade, sincronizar o tempo com o seu propósito de alma, aqui e agora, tudo isso vai tomando o nosso coração, ele acende e as emoções, esses movimentos, começam a deixar aquela alta frequência ao nosso redor. Então eu compartilho com você que eu estou bastante emocionado com essa live, porque nós vamos compartilhar tudo que podemos ativar durante essa santa, sagrada
semana, né? Esse período santificado que todos nós temos informações, todas as culturas da Terra têm informações, porque Mestre Jesus, ele não só ficou ali onde nasceu, mas ele visitou vários países para se consagrar, despertar o seu caminho iniciático, ser iniciado em várias frequências, despertar para quem era, assim como todos nós vamos despertando no nosso caminhar na vida, para quem nós somos verdadeiramente. E Mestre Jesus deixou a pista para que nós possamos despertar e ter a coragem de assumir quem somos em verdade. E o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, que nós vamos compartilhar com todos durante os 7 dias da Semana Santa, ele dá essa segurança, essa confiança dos dotes sagrados que nós portamos, desenvolvemos dentro de nós, porque somos portadores, desenvolvemos, e então mostramos, aparecemos, né? A gente vem à luz para compartilhar a nossa partícula do todo, que tudo é. A parte do grande espírito que nós somos. E somos todos importantes para essa manifestação dessa jornada de transição planetária. Vamos cumprir a nossa parte, né, Mestre Cristiane? Sim. Aí eu já coloquei o sacerdócio, né, da Ordem de Melquisedeque, para quem já é iniciado na iniciação de Ordem de Melquisedeque, é o pré-requisito, né? Ou esse é o sacerdócio, esse é o nível 1 dos domínios? Peraí, deixa eu ver o que você fez. Você vai começar com o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, com o domínio 1, né? Esses são os domínios, né? É importante você falar o pré-requisito também para esses cursos, né? A gente tem vários aqui nós temos nível 2 e o nível 3, né? Então, assim, é que assim, uma pessoa me perguntou uma coisa, eu falei, olha, gente, o Mestre Mário, ele tem pré-requisito para as coisas, os cursos não são assim, vão fazer os cursos, né? Então, assim, para quem não conhece você, para quem nunca fez nada com você, eu vou até falar na live só ao vivo, porque as pessoas perguntam, mas se eu fiz o nível 1 de Reiki, o uso tibetano, eu preciso continuar com o mesmo mestre. Eu já expliquei que não, porque a gente pode fazer com vários mestres, a gente pode fazer até reciclagens para conhecer vários mestres, né? Nós não precisamos ficar fidelidade. Só que como o mestre Mário vem com tantos anos, né, juntamente à Aliança Reiki Desígnios, fazendo congressos, praticamente holísticos, de toda essa gama de informações, vários sistemas ele tem, e vários sistemas ele porta, e também nós não podemos ficar comprando cursos, né, mestre, sem ter pré-requisitos. Então, para isso, a gente vai fazendo uma coisinha de cada vez, né, mestre? A gente vai galgando. E para esse sistema, eu lembro que tem a iniciação da Ordem de Melquisedeque, que o pré-requisito é para quem é nível 1 de Reiki, né, mestre? Assim, o tibetano. Sim. E aí... É o seguinte, nossa escola iniciática, Aliança Reiki Desígnios, ela trabalha com o caminho do Reiki, energia vital cósmica universal. Claro que você sabe, né, Mestre Cristiane, mas eu estou aqui expondo para todas as pessoas que estão chegando à live e também vão assistir aí no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube Multiespaço. Já peço para todos darem o like, para que nós ajude a gente a crescer, expandir e levar esse conhecimento sagrado para todos aqueles que estão despertando e às vezes buscam um caminho iniciático na luz para poder despertar tudo que porta, todos os dotes sagrados. Falando em dote, nós temos os sacerdotes e as sacerdotisas, que são aquelas pessoas que buscam um entendimento mais multidimensional, um conhecimento da totalidade que nós somos, não somente na dimensão 3D, né? Na 3D, mas nós somos multidimensionais, estamos nos preparando para uma transição planetária.
E existem caminhos sagrados que antes eram secretos e agora estão disponíveis para aqueles que ouvem o chamado. No nosso caminho, o Reiki, energia vital cósmica, que é a tradução dessa palavrinha, é o nosso caminho sagrado, seguro, com confiança, de Mestre Saint Germain, de Mestre Jesus, Mestre Mikao Usui, Mestre Michael, Miguel, todos esses fazem parte do caminho da energia vital cósmica universal, Reiki. E Melquisedeque é o nosso Logos universal, ou seja, aquela entidade do nosso universo que sustenta a vida aqui no universo. Então, nós temos um grande arquiteto do universo, deste universo, é Lorde Melquisedeque. E Mestre Jesus, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele iniciou vários seres que deixaram uma linhagem. E essa linhagem chegou até nós. Então, eu sou um sacerdote master da ordem de Melquisedeque a partir dessa linhagem. Mas também, mestre Cristiana, eu sou também da linhagem Reiki, porque nessa live especial, quem ainda não sabe e quem ainda vai assistir, deixe lá o like, se inscreva no canal para você ter mais informações. O Reiki faz parte totalmente deste grande arquiteto do universo, o Lorde Melquisedeque. Todos os mestres ascensos são iniciados na ordem de Melquisedeque. Mestre Saint Germain, Mestre Kuan-Yin, todos que você for buscar, Mãe Maria, são iniciados na ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele é o Lorde deste universo. É a partir do sagrado coração desta grande entidade, desse grande ser, dessa grande arquitetura universal, é que flui a energia da vida que vem da fonte, do grande arquiteto dos universos, que aí sim nós temos uma palavrinha para ele, que a maioria das pessoas utilizam, que é Deus, Deusa, Deus Pai Mãe. Então, para que toda essa luz, essa sabedoria, essa vida chegue até nós, em todos os reinos do planeta Terra, em todos os reinos deste universo, passa por esse transformador de frequências, que é o grande arquiteto deste universo, Lorde Melquisedeque. E isso é a energia da vida. E a energia da vida também é conhecida como Reiki, energia vital cósmica. Muito bem. Sensei Mikao Usui, quem é reikiano sabe quem é, e quem pesquisa um pouco já sabe quem é, foi buscar como que Mestre Jesus curava impondo as mãos. E ele descobriu exatamente no monastério de budismo tibetano, onde também Mestre Jesus foi receber iniciações no Tibete. Então, existe toda uma conexão que nós, então, compartilhamos, não somente de forma didática, mas também iniciática, para todos aqueles que batem a porta e desejam entrar neste caminho sagrado do sacerdócio de Mestre Jesus. Porém, como nós somos uma escola iniciática Reiki, da energia vital cósmica, nós temos um primeiro passo para que tudo isso caiba em cada um que adentra esse caminho. E o primeiro passo é a iniciação em Reiki nível 1. A iniciação em Reiki nível 1 ativa as frequências energéticas no seu sistema nervoso para que você possa então ter uma conexão banda larga para mais amor, para mais saber, para mais poder e assimilar essas frequências em você para que você então comece a fazer as alterações necessárias para você cumprir com o seu propósito de alma. Muito bem. Quando você recebe o nível 1,
existe 21 dias em que o seu sistema nervoso é estabelecido essa nova frequência. As pessoas que passam por essa iniciação, estabelecendo estas frequências, se tornam aptas para a iniciação da ordem de Melquisedeque, Reiki. Por quê? Mestre Cris, vou me prolongar um pouquinho. Por quê? Porque dentro do caminho do Reiki, dentro dos sistemas de Reiki, que é uma linguagem de luz, com mais de 350 letras, que nós chamamos de símbolos, códigos de luz, dentro dos sistemas Reiki existe a iniciação da ordem de Melquisedeque, a iniciação da espada de São Michael. Existe a iniciação para um código de luz de Mãe Maria. Reiki está unido com o sacerdócio de Mestre Jesus, com o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E o nosso caminho é dentro desta trilha de perfeição, que é o caminho do Reiki, onde o ego não atua. A energia cósmica não atua com a influência do ego. Para que você possa atuar com a influência da energia cósmica, você tem que atuar com a sua frequência divina. E isto você é portador. Todos nós somos portadores. O que precisa é desenvolver. Está envolvido. Está escondido. Lá no templo sagrado do nosso Sagrado Coração. O Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Mãe Maria, que ele faz questão de apontar. Ela faz questão de apontar. O caminho é aqui dentro. Está em você. Então, você me lembrou bem, Mestre Cris, sobre essa questão do pré-requisito. Porém, eu tenho uma resposta para você. Por que nós estamos focando no domínio 1, no sacerdócio e seus domínios? Porque são vários domínios para você poder realmente dominar esse caminho dentro da ordem de Melquisedeque, o caminho de Mestre Jesus. Então, o que ocorre? Eu já faço o pré-requisito, iniciação, Reiki nível 1, desde 1999. E eu já faço a iniciação da ordem de Melquisedeque desde 2003. Então, a iniciação da ordem de Melquisedeque, para ser recebida, precisa ter o domínio, o Reiki nível 1. Lá atrás, era Reiki nível 3. Como tudo na nossa linhagem acelerou, a gente, então, vai diminuindo esse pré-requisito, porque as pessoas se tornam mais rápidas em aptidão, se tornarem aptas para isso. Ok. Então, muitas pessoas que receberam a iniciação da ordem de Melquisedeque, tem muita gente dentro da nossa linhagem que ainda não adentrou os domínios da ordem. Então, foi como que um chamamento para que esses já iniciados em nível 1, prosseguiam no caminho do Reiki, receberam a iniciação da ordem de Melquisedeque, possa adentrar aos domínios desta ordem. Porque já tem frequência estabelecida no sistema nervoso para conquistar a possibilidade de deixar essas frequências fluir dentro de si, para que possa expandir a sua realização como missão, aqui agora, neste momento de transição planetária. Então, existe esse chamamento. Porém, para aqueles que estão chegando agora e querem adentrar ao domínio 1 do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, essa é a nossa novidade para quem está na live, tá, Mestre Cris? Esses receberão a iniciação da ordem de Melquisedeque no dia do domínio 1. Então, é um presente que nós damos em 2 momentos, tá? No momento da Semana Santa e no momento do 11/11, dos portais 11/11. Inclusive, está aqui na parede, né, o original da capa do livro da Solara sobre os portais 11/11, abertura do portal. E eu tive a honra de fazer a capa desse livro na edição que ela lançou, a Solara,
autora desse livro. E eles estão aqui bem representados. Melquisedeque aqui, Portal 1111 aqui, acima da minha cabeça. E aqui do lado nós temos uma frequência muito especial também, que tem a ver com o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, que são os 12 cristais, os 12 crânios de cristal da Atlântida, que estão sendo redescobertos neste período, neste momento de transição planetária. Eu também tive a honra de fazer a capa desse livro, onde é esclarecido sobre essa questão do encontrar os 12 crânios de cristais, em que foi acumulado a sabedoria dos mais altos sacerdotes da Atlântida e pessoas que têm sensibilidade, quando entram em contato com esses crânios, começam a receber informação diretamente, telepaticamente, para si, sobre si e sobre sua percepção para caminhar neste momento aqui no planeta. São infinitas possibilidades, mestre. Eu espero que eu tenha pegado o gancho direitinho e tenha compartilhado aqui o primeiro momento do nosso trabalho, que é, com certeza, a iniciação da Ordem de Melquisedeque, que nós outorgaremos como um presente para quem quiser o domínio 1 do sacerdote da Ordem de Melquisedeque. Eu achei muito legal, porque a iniciação da Ordem de Melquisedeque, a chama violeta, eu posso dizer, de cadeira, que são as iniciações que você mais faz, onde a gente faz, todo mundo quer fazer, quem nunca fez. Às vezes a pessoa já fez e quer fazer, agora você está dando junto com o domínio 1 essa iniciação. Então é um presente, é um bônus, né? Para Semana Santa. Da Semana Santa. E o que eu posso falar? Da minha experiência, você sabe que eu quis fazer o mestrado de Reiki, uso tibetano, e porque eu queria fazer parte do ensino mesmo, eu queria dar aula dessa parte do sacerdócio, que eu fiz o 1, o 2 e o 3, né? Aí eu fui descobrir que ainda tem o 4, que eu não fiz, e fui descobrir que eu tenho que fazer o sistema Theravada Reiki antes de vir para esse. Então, assim, olha que coisa, porque eu me apaixonei por esse sistema, desse sacerdócio, talvez porque tem toda uma linhagem da espada, não pela guerra, e sim pela coragem, né, de ser quem você é, encorajar a ir lá e empunhar e falar aqui não entra, aqui não sai, aqui vai ficar, e eu vou esperar. Então, assim, dá um empoderamento de você fazer o seu próprio decreto, né, de você fazer o seu próprio, você domina, né, aquilo que você está fazendo, numa magia linda, onde só é luz, né. Eu falo sempre isso, eu fiz movimentos com esses 3 cursos e até hoje eu tenho resultados com isso. E eu acho que isso, todos os cursos são bons, eu vou gostar de todos, mas esse daí para mim foi especial pelo meu momento, né? Eu tinha as movimentações com a parte do espaço Joana d'Arc antes, né? Então a gente tinha estava numa época, só que a iniciação da ordem você sempre fez primeiro, né, para depois a gente adentrar. E agora que legal que a gente já pode fazer, como tudo vai fazendo uma progressão, né? A gente vai progredindo. Como você disse, o sistema nervoso das pessoas. Na verdade, mestre, eu vou falar uma coisa sinceramente para você. O seu nível 1 de Reiki ontem parecia o nível 3. O que você fez? Você adentrou a uma situação ali que as pessoas que estavam ali pareciam que já estavam mestres de si. Assim, sabe quando as pessoas estavam bebendo de tudo aquilo que você falava, e outro dia uma dessas meninas que estavam reciclando falou: nossa, que bom que é poder reciclar, porque é tudo diferente, né? Tipo, ela falou, eu acabei de fazer, e ele falou tudo diferente. Eu falei, não é que é diferente. É porque você bebe de uma fonte que tem muitas informações. O mestre Mário faz a leitura do campo, né? Qual é a fala, a apostila, mas na apostila tem muita coisa para destrinchar. Então, assim,
Parabéns, vou... mais uma vez você superou, porque eu não sei se você se empolgou, porque eu estava no presencial, né, com o pessoal também que ia fazer, então foi aquela coisa, nossa, eu não tô lá, mas a mestra Cris vai conduzir, e eu sempre lembrando do jeito que a mestra Lívia e eu ficamos ali, naquela disciplina virginiana, né? E foi muito parecido. Eu estava sozinha, mas parecia que ela estava ali comigo, ó, vamos organizar isso para sair lindo. E aí os meninos eles quiseram fazer as aplicações ainda, era quase meia-noite, vamos fazer. Ok, vamos fazer. Então, quer dizer, tinha interesse. E eu ri porque a Fabiana lembrou que quando você veio para cá, você falou com a mestra Lívia que o curso acabou e ninguém saiu do lugar. Tipo assim, 9 horas de curso, né? Vai levar seu gatinho para fora, acho que ele tá chamando, não tá? É isso, só um momentinho. Boa noite a todos, eu sou Cristiane, estou mostrando aqui para vocês tudo que o Mestre Mário tem essa semana de Páscoa. Como ele disse, ele vai dar a iniciação da Ordem de Melquisedeque já como um bônus para quem se inscrever aí para o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é da sabedoria, né, mestre? Então, sabe o que acontece, mestre Cris? As pessoas estão prontas. Sim. As pessoas estão prontas, só que elas não sabem onde bater, em que porta bater, por onde caminhar. Então, falta um pouco de conexão. Então, quando as pessoas vêm para um nível 1, abre esse portal magnífico, porque eles começam a conectar com pessoas que vão alimentar a chama, vão manter a chama acesa. Porque, você sabe, nós que somos canais da energia, da fonte de vida, banda larga, todos são, mas com as iniciações em Reiki, você fica muito mais empoderado com essa energia vital cósmica. Então, o que acontece? O seu Sagrado Coração, ele acende aquela chama, né, do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Mãe Maria, ela acende, começa a brilhar, e isso vai para o campo áurico, vai para o campo áurico, vai para a sua assinatura energética. Então, quando as pessoas entram em contato com você, que é uma sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque, é mestra professora de Reiki, entra em contato com um reikiano, entra em contato com a pessoa da linhagem, elas sentem algo, percebem algo, e só percebem porque já tem dentro delas. O que elas precisam é de uma pequena orientação para poder descobrir o seu caminho. E você disse muito bem, ninguém precisa ficar preso a nenhum mestre, professor de nenhuma matéria. Reiki é uma das matérias. Nós somos mestres, professores de um conhecimento muito importante e somos honrados por isso. Mas não prendemos alunos, não precisamos de alunos grudados. Ao contrário, nós libertamos eles para cumprir com seu propósito onde quer que esteja. Nós damos as chaves para isso, tanto no caminho do Reiki, como no caminho do sacerdócio. Então, esse sentimento que a gente comenta, né? A gente sempre comenta, você vai ser outra pessoa quando fizer um nível 1 de Reiki. Você descobre muito mais de você. Você tem muito mais energia para viver o que você quer, desengavetar os projetos, desengavetar os sonhos que você, de repente, guardou lá no fundo. E por isso, aquilo fica pulsando e gerando até uma dor sentimental, emocional, porque você não está seguindo o seu caminho, seguindo o seu propósito de alma. Reiki liberta você para você seguir o seu propósito da sua alma, para ir adiante. Liberta você de tudo. E você vai, porque você percebe que quando você está bem, você pode ajudar a todos. A todos. E quando você cumpre com o seu propósito, nada te pega. Tudo está de acordo, fica no acorde, fica sincrônico. Então, é muito fácil compreender por que as pessoas elas gostam de permanecer da 11 horas da noite, da meia-noite, vai até, de repente, até de manhã cedo, se você deixar. Por quê? Porque é uma novidade, é um novo mundo, é energia, está vitalizado, não tem cansaço, não tem sono.
demora para baixar a frequência. E tudo tem a ver, mestre Cris, também com a sincronicidade do momento. Temos que lembrar que nós estamos no início do ano, nós iniciamos um ano novo. Então, estamos adentrando nessa coisa maravilhosa que é você dar início a mais uma jornada de 12 estações do ano, os 12 meses, os 12 arquétipos, onde você vai aprender mais num outro movimento que o planeta está fazendo. Então, tudo isso gera estímulo para todos nós outorgar ao máximo para aqueles que vêm beber, que vêm buscar da fonte. E quando a gente fala em beber da fonte, muitas pessoas ainda têm medo, culpa, raiva, de serem sugadas energeticamente. Nós, no caminho do Reiki, no caminho do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Mestre Jesus, de Mãe Maria e de muitos outros que você vai saber dentro do sacerdócio, porque até pouco tempo era secreto. Era secreto. A Ordem de Melquisedeque só foi reativada de novo no planeta entre 1993 e 94. Por quê? Porque tinham pessoas aptas para honrar esta reativação da ordem. E aí, é muito importante entender que quando nós adentramos esse caminho, nós nos tornamos fonte de energia. Nós não somos aqueles carentes que vamos sugar e temer que suguem da gente. Porque o que as pessoas vão buscar na fonte é beber da fonte. E quem é fonte faz isso com muito prazer. Então, a luz, a energia do amor, da sabedoria, do poder, transborda de quem se conecta com a fonte de forma apropriada e banda larga, sem perder a conexão. Vira fonte. E o medo de perder energia, de entrar no lugar e sugar energia, as pessoas virem sugar energia, não existe mais. Porque, ao contrário, você emana a energia da fonte. E baixa frequência não adentra. Tudo isso está muito bem representado na vida e obra de Mestre Jesus. Mestre Jesus ensinou tudo. Está tudo lá. Para quem quiser, né, ouvir e ver com olhos do Sagrado Coração, que é desenvolvido. Então, esse caminho do Reiki, caminho do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, sacerdócio de Mestre Jesus, Mãe Maria, ele ensina, te coloca no caminho para você poder prosseguir em paz. Em paz. Porque, Mestre Cris, essa paz que todos buscam, ela acontece quando as baixas frequências não adentram. E por isso que Mestre Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada para separar o joio do trigo. E separar o joio do trigo significa o quê? Você fazer a alquimia interior, detectar o chumbo e fazer do chumbo ouro. Não é fugir do chumbo, como a maioria pensa. É ser o alquimista do chumbo, transformando o chumbo em ouro. Então, o que Mestre Jesus fazia? Ele reunia exatamente aqueles que pareciam ser os mais carentes, pareciam ser aqueles que tinham mais defeito pelo julgamento, né? pela aquela questão de julgamento que existia por causa de preconceitos. E Jesus reuniu aqueles, exatamente porque humildes, entre aspas, sentindo-se pecadores, abertos para receber cura, perdão, percebe? Então, e aí, para esses, ele conseguia falar, ele conseguiu reunir. Agora, para aqueles que estavam no ego, aqueles que estavam lá no pedestal, eles não queriam nem ouvir, porque era perigoso ouvir a verdade. Então, houve a sabotagem, como também existe hoje.
quando nós aprendemos o caminho que Mestre Jesus e os sacerdotes e sacerdotisas da Ordem de Melquisedeque deixaram como pistas, como códigos para nós, nós podemos fazer esse caminho de uma forma branda, de uma forma alquímica, sem ter que bater espadas, mas ao contrário, batizar com elas, para transmutar aquilo que exporta ainda em chumbo, em sombra. Então, é aí que entra a espada do batismo, a espada da iniciação, a espada da ancoragem, ou seja, coragem para agir dentro do caminho que é verdadeiro, dentro do caminho que é de luz, a verdade, para a vida eterna. Ver a idade, ou seja, sincroniza para a vida eterna. Muito bem, Nancy Cris. Entusiasmo e a gente acaba... Então, olha que interessante. A gente falou dos domínios da Ordem de Melquisedeque, né? Vamos falar só um pouquinho, que vai ter uma nova turma, né, de nível 1 e 2 da Espada de São Michael, a pedido aí do pessoal. Sim. Também é um curso muito especial, como eu sempre falo, que o Carlos amou esse curso. Para ele, esse daí é o melhor que ele fez até agora. Ele sempre fala assim, esse curso eu vou nos lugares, eu já secciono. Então, eu falo assim, ele lembra o código, né? Ele não precisa olhar na apostila, então adentrou, porque eu acredito que ele também se sincronize bem com a energia de Miguel, né? De São Michael, porque é uma energia parecida com a de Melquisedeque, só que diferente, né? São espadas diferentes. A gente vai falar sobre a espada da sabedoria e a espada do empoderamento, né? Então, essa é uma oportunidade para também um pré-requisito para nível 1, que é só o nível 1 direitos de tibetano, e o nível 2, que tem que ser o nível 1 e 2. Ou tem alguma mudança também? Porque hoje você está cheio de mudanças, está cheio de bônus, então fala aí. Mestre Cris, a nossa equipe ela tem que pensar exatamente aí o mais breve possível com o quanto que pode ser dado de prêmio nesse período, neste momento, Semana Santa, começando agora, no dia 12, sábado, o que nós podemos fazer para facilitar as pessoas que querem desenvolver já a espada de São Michael 1 e a espada de São Michael 2. E eu deixo que você e a equipe possa perceber um prêmio, um bônus para quem quiser fazer 1 e 2. As duas espadas, são duas espadas. E o que significa isso? Vamos clarear um pouco. São códigos de luz, como um código de luz Reiki, um símbolo sagrado Reiki, em que você utiliza as frequências da ordem micaélica, da ordem de São Michael, para que você possa, então, desobstruir caminhos, seccionar amarras que estão prendendo você para alcançar a sua realização pessoal, a sua realização espiritual. Então, a espada de São Michael vem seccionar tudo aquilo que está impedindo o caminhante, o iniciado, a iniciada, que deseja ir além, para poder, então, seguir, desembainhar essa espada de luz, seccionar tudo que está prendendo, segurando, tudo que está até sabotando, para que não alcance esse propósito. Por quê? Mestre Cris, o mundo precisa de nós. Sim. O mundo precisa de nós. E nós todos, despertos, para prosseguir aqui em jornada de ascensão para a nova Terra. A nova Terra. Muito bem. Modéstia à parte, mais uma vez eu vou te parabenizar, porque muitas pessoas que estão fazendo curso pelo Multiespaço estão expandindo a consciência de uma tal forma que eu fico assustada, porque antigamente era mais demorado, agora está rápido.
Então tem gente que fala para mim, Cris, mas eu acabei de pagar o nível 2 que vai ser agora também. Como é que eu faço esse curso? Porque eu achei que é legal, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu dou uma pequena palavra para a pessoa. Se você quer, é só você falar, que aí eu vou falar com o mestre Mário e vou falar quais são as possibilidades que a gente tem para fazer essa aliança sem pesar, né? Porque a gente sabe, mestre, todos temos muitas coisas para fazer. Os nossos encargos, tudo aquilo que ainda a vida nos dá. E como eu digo para as pessoas, com muita sinceridade, quando a gente faz os cursos da Aliança Entre Desígnios, com todos esses sistemas, é uma faculdade. Você tem que entender que você não pode também fazer tudo. Você tem que deixar, às vezes, algumas coisas, né? Eu mesmo fiz aquele movimento que eu te falei. Eu vou parar de fazer tantos anos aí as coisas para mim poder me especializar, até porque eu me sinto na obrigação de saber de todos os cursos para me transformar cada vez mais, né? E falando em transformação, a gente tem aí, para quem é o nível 1 e está com vontade aí de, depois de despertar, transformar ou até reciclar essa transformação para o momento que está passando. A gente tem aí mais esses 2 códigos de luz que chegam, esse movimento lindo que o nível 2 nos traz de espaço e tempo. Porque eu hoje, mestre, vou ser sincera, antigamente eu queria fazer as coisas rapidamente, hoje eu acho que a gente não precisa correr, só que o tempo está correndo pela gente. E não é um tempo que a gente está vendo, é esse há tempo, né? É aquela velha história. Às vezes eu estou atendendo o dia todo, aí eu olho no relógio e falo, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse horário? Quando eu vejo, parece que o tempo deu aquela esticadinha, eu consegui acabar, tá ligado? E aí deu, o tempo deu. Então, assim, não tem O tempo. nível 2 é esse portal que transcende o tempo e espaço. É a transformação. Então, você começa a andar na sincronia, na sintonia do momentum. Então, parece que o tempo estica, né? Dá tempo para tudo. E também você começa a perceber que você pode também tudo. Você começa a desconfiar que pode aquilo que você pensava, não dá, deixa só para outra vida, essa vida não dá mais. Não, tudo aquilo que você já pensou para a próxima vida, faz o nível 2. Porque no nível 2, é um portal. Ele é um portal para você quebrar o tempo e espaço, e também é um portal para adentrar os sistemas mais adiantados do Reiki. Porque o Reiki, o Sui, Reiki 1, 2, 3, 4, ele vamos dizer assim, a semeadura. É aquilo que põe a semente. Essa semente vai brotar. E aí que ela vai começar a dar frutos. E esses frutos, eles são iluminados a partir dos outros sistemas de Reiki. Mahakaruna, Teramai, Seikin, Shambhala, Mahyo-ho, muitos sistemas. E aí o que vai acontecendo? Você vai ganhando códigos de luz que são frequências energéticas para você trabalhar cada detalhezinho que você queira. Então, é um grande portal e vai acontecer agora neste domingo. Por isso nós vamos ter aí uma Semana Santa intensa e muito linda, realizando todos os propósitos que a gente vem recebendo como indicação, como missão, para disponibilizar esses códigos de luz, essa linguagem de luz, para todos aqueles que sentem o chamado. E nós estamos aqui na live para isso. Nós estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram, para que você possa curtir, receber, compartilhar essas informações, transmita para outras pessoas, para que nós possamos ter um ambiente mais apropriado para viver. Né? Porque as pessoas que têm mais energia vital, elas não sentem mais tanto medo, não sentem mais tanta culpa, não sentem mais tanta raiva, não se sentem deprimidos porque não conseguem dar um passo além daquilo, porque estão, de uma certa forma, condicionados. O Reiki descondiciona, o Reiki liberta.
Então, é uma missão, não só uma profissão. Reiki, você sabe, né? Quem não sabe ainda, Reiki é uma profissão. Já tem número profissional para quem é terapeuta reikiano. Reiki está nos melhores hospitais, em todas as santa casas mais elaboradas do planeta, como uma terapia complementar. Então, tudo isso é nova era de Aquário, é novo milênio. E nós temos que nos atualizar, não somente com as tecnologias externas, que sempre nós estamos de olho, mas principalmente nas tecnologias internas, interiores, que vai então disponibilizar para você desenvolver as exteriores. Tem que despertar, desenvolver, trazer à tona, para então você começar a criar, manter e transformar tudo o que é necessário, tudo que faz parte do seu caminho. Certo, mestre. Então, vamos lá. Vamos na Semana Santa. Nós Tá tivemos bom. ontem, né, a finalização do nível 1 de Reiki uso tibetano, mas como a gente faz todo mês o curso de Reiki, nível 1, para quem nunca fez, não sabe o que é só entrar em contato com a gente já tem nova data para maio, depois junho, e talvez julho o mestre Mário venha presencial também, mas a gente tem o híbrido, que a gente pode ficar no espaço, porque o nível 1 é aquela base, né? Muitas dúvidas, como é que eu ponho? Então, Abertura. é aquela base do pré, né? Tivemos maestria em 2 dias, né? Pediram para a gente que seria melhor dividir as horas e a gente foi muito bem, graças a Deus deu muito certo. Lógico que acaba tarde, né? Mas não é uma coisa cansativa, é uma coisa, como a gente falou, deu tudo muito certo. Aí também nós temos esse curso, agora já no sábado, então, né, a partir de manhã até a tarde, São Michael 1 e 2, e o mestre já falou, se você se interessar e quiser, a gente vai conversar para ver como você poderia realizar, né? E pré-requisitos aí a gente fala para vocês. O nível 2 vai vir, então, no domingo, tá? O dia todo também, vai começar às 8 horas da manhã, já tem bastante gente inscrita. Se você já é nível 2 e gostaria de novo, vou contar o segredinho para você que fez nível 2 direito. Tem o Hon Cha Ze Shonen. Mestre Mário ensina em 20 minutos aquele símbolo que todo mundo que vê fala. Mas, Grace, 21 para ficar mais bonito. Vai, 21 minutos. 21 minutos para que você nunca mais esqueça, para você fazer aquele carimbo mental e já desenhar no ar, né? Como ele diz, vamos aprender o símbolo para a gente fazer esse código chegar. Aí não vai falar disso agora, senão é outra live. Calma, deixa eu acabar de falar da programação. Aí hoje a gente veio para 1, 2 e 3, que são os domínios, para quem chegou depois aqui, ele falou muito sobre o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, quase 20 minutos. E se você chegou depois na live, volta lá no canal, ou na Aliança Reiki Desígnios, ou aqui no Multispaço, que aí você vai ter muita explicação o que é esse sacerdócio, nível 1, 2 e 3, e principalmente porque ele está dando um bônus aqui, ó. É um bônus que eu não perderia, porque ele deu domínio da ordem de Melquisedeque, ele está dando a iniciação da ordem junto, no mesmo dia. Então, assim, vamos lá, né? Isso não teve na minha época, né? Não vale. Tem que fazer promoção dos Tem que fazer promoção para quem já é velho. Aqui nós temos o nível 2 e o nível 3. Eu posso dizer para você que eu já fiz os 3, eu amei, porque eu acho que, como eu disse, a espada, né? Vamos empunhar, não matar com a espada, né? Vamos nos fortalecer. Rei Arthur trabalhou com essa espada e foi o rei mais, que eu falo, não poderoso de poder e ego. A gente sente a energia de Arthur até hoje. É a majestade, né? Então, a majestade significa aquele que tem a maestria, né? Aquele que vai e faz. Deixa eu dar um spoiler aqui. Faz parte da linhagem.
Faz parte da linhagem o quê? Sacerdócio, rei Arthur. Ah, eu sei que faz, mas eu não estou dando aula, né? Eu Então, estou eu dando tô aqui. spoiler aqui, Eu só dei para... aquela, eu dei aquela básica coisa assim, Rei Arthur, Rei Arthur. Ó, e aqui, gente, ó, isso é especial, mestre Mário. Vamos falar da iniciação santíssima do sagrado masculino cósmico, porque nós temos também o sagrado feminino cósmico, que é Mary Isis In, que é a energia de Mãe Maria, Mãe Cunaim e Isis. Agora, o ano passado a gente teve essa iniciação e é uma novidade também, né? Um spoiler aí, ele está fazendo a mesma movimentação, o mesmo valor, né, mestre, do ano passado, é isso? Esse daqui, para você, para você se adentrar na energia de Arcanjo Metatron, Melquisedeque e Miguel. Então, gente, eu já fiz para variar, né? Porque eu faço tudo porque eu estou aqui, né, o tempo todo, mas é porque eu gosto mesmo de estar. Aí, na verdade, o que eu senti nesse curso, mestre? Uma coisa que eu não te contei. A integração que esse movimento de... Parece tudo homem, né? Parece tudo masculino aí, mas eu senti muito feminino sagrado nesse curso. A integração do masculino e do feminino e como eu senti em Mel e Zizin, né? O empoderamento daquela energia. Então, perfeita a nossa agenda, arrasou. Você complementou as chamas, né? Sim, Porque são a Santíssima Trindade do feminino cósmico, a Santíssima Trindade do masculino cósmico, representado por esses mestres, esses seres ascendidos que portam a chama. Cada um deles porta uma chama. A chama do amor, a chama da sabedoria e a chama do poder. E isso nós portamos dentro de nós. Só que precisa desenvolver, está envolvido, está embrulhado. Lá no nosso DNA, tudo isso. Então nós precisamos trazer à tona esse sagrado masculino, esse sagrado feminino. Porque somos um em essência. Não tem gênero. É espírito. Não tem gênero. Ok? Então, quando você ativa esse feminino que aqui ainda existe, e o masculino que aqui ainda existe, com essas frequências totalizadas, você então se empodera no seu complemento, na sua totalidade, para ser quem você é de verdade. E esse curso, Mestre Cris, nós estamos disponibilizando para quem se inscrever na jornada. Dentro dessa santíssima semana, nós vamos ter, veja bem, iniciação da ordem, iniciação das espadas de São Michael, vamos ter iniciação do Reiki nível 2, depois vamos dar início ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque, domínio 1, segunda e terça, depois sacerdócio da ordem de Melquisedeque, domínio 2, quarta e quinta, e depois o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, domínio 3, Master Priest, ou seja, sacerdote Master, para poder iniciar outros, que vai acontecer na sexta-feira. E no sábado, sábado de Aleluia, nós damos início à jornada iniciática sagrada de Vênus, que rege Touro, essa estação do ano magnífica, que é a arquitetura para o ano. Então, nós vamos ter o início da jornada e já realizar a iniciação Sun Trinity, Metatron, Melquisedeque e Micael, que é a iniciação daqueles que participam da jornada iniciática. Todos que entram na jornada iniciática a cada mês, a cada portal estelar, eles recebem uma iniciação sagrada Reiki. E a dessa jornada será exatamente essa. Então, veja, se você adentrar na jornada, você já recebe essa iniciação. Não quer adentrar na jornada? Faz a iniciação também. Não tem problema. É diferente, mas com o valor que você investe para a jornada, dentro do conteúdo programático já tem essa iniciação. Então, mestre, eu quero pedir perdão que eu estou sem a imagem da jornada, porque esse notebook é do Carlos e eu acabei não passando para ele.
Mas hoje eu falei eu acho que eu pus no Store sobre isso, a jornada iniciática de Touro, né? Que você vai ter uma energia venusiana, né? Que é de Vênus, né? Que é a Região. arquitetura. O que que a gente vai arquitetar para o nosso ano, né? É o começo de tudo, né? É aquela coisa que eu vou criar, né? E na verdade eu achei interessante também porque jornada venusiana, né, com a iniciação Sun Trinity do masculino cósmico. Então, olha só, Complemento. a, o complemento e o equilíbrio